análise do filme Terapia do Prazer. Aquele filme bem bom, né? Bem profundo, assim, para quem gosta de assunto profundo. Um filme que mexe com a gente e rende o assunto, né? Claro que mexe muito mais com as mulheres. O filme pontua situações bem específicas, que obviamente eu não vou entrar aqui no mérito, como a questão do borderline, né? Que é o diagnóstico dela. Mas eu vou tentar trazer aqui o nosso olhar para aquilo que é comum em todo casamento, tá? Então a gente vai falar de casamento e vai falar da cura que pode acontecer num casamento, utilizando, né, de essa linha mestra do filme. Então vou desconsiderar os extremos, né, que o filme aborda, como a questão do abuso e etc. Então, muito bem, é muito legal porque o filme é a história de Maria e João. Bem essa ideia de que é a história de um homem e de uma mulher, né? E que casam cheio de ilusões, achando que vão se casar com essa pessoa que é apaixonada e que a partir do momento que se casa, vem o tempo dos acréscimos, né? Ou seja, a gente só vai ter mais ganhos, mais prazer, mais alegria, a gente vai se divertir, a gente vai conquistar. E, na verdade, a proposta real que realmente acontece para que um casamento possa ter sucesso é que os dois têm que entrar num mergulho profundo de cura. Cada um vai viver isso de acordo com uma proposta, né? Descobrindo, de repente, que a maternidade não é aquilo que esperava, vivendo uma crise financeira, uma doença, uma traição, etc. E aí é que cada um vai ter que entrar nas questões profundas e encontrar uma identidade, viver cura, conseguir viver um verdadeiro encontro de almas no casamento. Então, eles começam a viver isso a partir da vida sexual deles. Então, é muito legal porque o filme mostra, né? Começa com aquela cena bem assim, caliente, para depois, passado um tempinho, na sessão de terapia, a Maria falar assim, olha, eu tenho uma confissão a fazer. E aí ela, de repente, admite, eu nunca tive um orgasmo. E ele olha assim, tipo, oi, tudo bem, né? Quem que é aquela pessoa que fica louca lá em casa? E isso, gente, é tão mais comum do que você pode imaginar. Então, eu sempre falei em sessões de terapia, falo hoje nas lives, falo nos cursos, que se uma mulher quer viver cura no seu casamento, ela tem que partir do mesmo lugar da Maria. Ela tem que começar admitindo, olha, tudo isso aqui que antes acontecia, na verdade, é mentira. Isso aqui é mentira. É um personagem que eu interpreto para você me desejar, para você achar que eu sou boa de cama, mas a verdade é que não é nada disso. Se uma mulher não admite isso, a coisa fica ruim, tá? Cada mulher tem um isso a admitir. Não gosto assim, não sinto isso, cada um com uma questão, mas a verdade é trazer a verdade para a intimidade. E aí isso começa a desenrolar uma história que já começa a ficar meio asfixiante para ele, porque o casamento pressupõe intimidade. Existe uma etapa, né? Até o casamento é uma etapa de conquista. Depois que casa, supostamente é uma etapa de segurança. E aí que mora o problema. Por quê? Porque daí a mulher descobre, eu não tô sentindo nada daquilo que eu pensei que eu ia sentir. A segurança, a felicidade que eu pensei que eu ia sentir. E aí é que os sintomas dos problemas começam a acontecer. No caso dela, é uma dependência emocional, ela liga não sei quantas mil vezes para ele, uma instabilidade emocional, que para algumas pessoas às vezes se manifesta em episódios maníacos, ou seja, bebe muito, dá muita risada, fala demais, compra demais, esses excessos, ou em episódios compulsivos. Come demais, no caso dela, limpa demais, ou gasta demais, ou fica obcecada por coisas de segurança, são sinais de que tem alguns problemas acontecendo. No caso dela, ela tem um diagnóstico de uma personalidade borderline, ou seja, uma personalidade limítrofe. Na verdade, uma personalidade que cindiu em um ponto. Por isso que dentro de uma perspectiva mais clássica, o médico ali, o psiquiatra ali diz, olha, não tem cura. Agora, a gente vê no filme uma abordagem que possibilita a cura. Que abordagem é essa? Quando se chega no ponto onde houve a ruptura, onde houve a cisão da personalidade. Não vou entrar aqui, como eu disse, no mérito do borderline, mas eu recebo muitas perguntas a respeito de borderline. Esse é um diagnóstico complexo,
né? Várias coisas podem caber dentro de um diagnóstico borderline. Pode haver vários níveis de intensidade e uma diversidade de sintomas. Então, não dá pra gente falar sobre isso aqui, tá? Mas muitas mulheres vão se identificar em maior ou menor grau com aquilo que ela vivencia, que é uma personalidade falsa que ela cria para esconder um lugar de dor. No caso dela, é um abuso profundo que cobriu toda a primeira infância dela. Então, é realmente um diagnóstico sério de borderline. Claro que a maioria das mulheres não viveu algo tão intenso, mas tem as suas dores e se encontra nessa identificação com a personagem, né? O que é um ponto importante aqui que eu queria que você olhasse? No início do filme, eles têm uma brincadeira lá numa hora. Ela é bem a filhinha do papai, apaixonada pelo pai, fica toda preocupada, né? Como é que ela vai se vestir pra ir na casa do pai. Quer muito ser essa mulher sedutora, sexy, tem toda a identidade dela construída no sexo. Outras são na intelectualidade, outras no dinheiro, enfim, cada uma num lugar. Ela é no sexo porque é justamente a maior ferida. Em geral é assim, tá? A gente tende a construir em cima da maior ferida. Fica a dica aí para você olhar para suas questões, tá? E aí eles têm uma brincadeira de casal que é: se você me amasse. E aí nessa do se você me amasse, existem as expectativas, né? Ela fala: você me daria um carro assim, assado. Aí ela faz mais uma lista lá enorme do que ela gostaria, né, de adquirir, ou que ela queria que ele adquirisse para atribuir valor a ela. Eu não lembro agora os detalhes. E ele também coloca muito mais um desejo de ser reconhecido, de ser aceito, de ser apoiado. Então, em geral, a mulher vem com esse desejo de ser amada, nutrida, cuidada, valorizada. E o homem vem com esse desejo de ter a sua potência reconhecida, de ser apoiado naquilo que faz. E é justamente essa a maior dificuldade que ambos vivenciam no processo, porque essa é uma ferida, né? E aquilo que o outro der nunca vai ser suficiente. Então, uma hora ele fala na terapia: eu só queria que ficasse tudo bem, sabe? Eu só queria que ela parasse de me criticar. Porque, em geral, a mulher faz isso, né? Ela critica o homem na busca de fazê-lo reconhecer aquilo que ela precisa e quer, né? As necessidades dela. Muito bem. Aí os dois, ele descobre lá que ela tá frequentando um terapeuta, né? Sexual. E aí ele resolve adentrar um lugar de cura. Então, primeiro ponto importantíssimo que eu quero que você guarde dessa análise: sem que os dois, ainda que em momentos diferentes, se comprometam com a cura, o casamento está fadado ao fracasso. Então, às vezes, o casal consegue se encontrar, né? Fazendo um curso sobre dinheiro, por exemplo, fazendo um curso sobre metas, sobre casais inteligentes enriquecem juntos, né? Coisas que aparentemente não são tão profundas, mas que começam a convidar o casal a olhar para algo que é mais profundo, né? Que tem mais essência, que são valores, enfim. E aí começa um lugar de encontro. Às vezes é uma terapia de casal, às vezes é uma vida espiritual junto, ou seja, o que a gente vai buscar para olhar para aquilo que realmente é, para a essência, para além da forma, né? Para além dos prazeres pontuais, das conquistas materiais, né? Como é que a gente vai encontrar esse caminho de encontro? Eles, no caso, escolhem via o sexo. Aqui cabe um parênteses muito importante, porque eu sei que muita gente assiste esse filme e fala: nossa, é isso, vou estudar sexo tântrico. Olha, nos meus 25 anos de consultório, eu só vi desgraceira relacionada a esse tema, tá? Então, já respondendo a pergunta que você não fez pra mim, não aconselho, tá? A maioria das coisas que você vê por aí sobre sexo tântrico é um horror. É um horror. E as pessoas saem dilaceradas emocionalmente. Então, não pense que eu tô propondo esse filme aqui como sendo esse um caminho de sugestão. Mas a sugestão, sim, é olhar o sexo como um lugar de cura, como um lugar santo, sagrado, como um lugar de intimidade, como um lugar onde duas pessoas podem se curar, sim, independente de técnicas, tá? Porque o ponto não são as técnicas, mas o ponto maior é a intenção verdadeira. E o X da questão aqui, que a gente vê numa cena maravilhosa do filme, é quando ela, movida por essa angústia, acaba indo atrás do professor, sendo que tinha meio que feito um acordo que não iria mais. E o professor, muito sábio,
conversa com ela, a recebe, ela dominada, né, por aquela sedução, querendo seduzir ele, e ele atira para dançar. E aí dança com ela, e aí eles sentam, e aí ele pergunta como foi. Foi bom? Daí ela fala, já sei, se foi bom, isso é o suficiente. Ou seja, o que apaziguou a angústia dela? O fato dela vivenciar esse lugar de segurança onde um homem conduz. E esse é o ponto de cura de uma mulher. O que as mulheres clamam para viver cura dentro de um relacionamento, seja num assunto no outro ou no outro, é que o homem assuma esse lugar de eu conduzo a dança, eu tomo a decisão. E na verdade os homens em geral vêm como meninos nesse lugar de eu quero ser o melhor e quero que você me reconheça como sendo o melhor. E os homens trazem muito essa fantasia sexual, né, de que eu sou o melhor, fala que eu sou isso, fala que eu sou aquilo, fala que eu sou aquilo outro, sem entender, na verdade, que o que a mulher espera é que ele corra realmente um risco de conduzir algo por ela, né? Ou seja, de tomar decisões reais, de assumir responsabilidade, de conduzir a dança, de conduzir a cura, de conduzir o casamento, de conduzir a vida financeira, ou seja, que ele mostre que ele está assumindo esse lugar da mão firme que conduz, que é o que o professor faz ali na dança e que é o que acalma a alma dela para que ela, ferida, saia desse lugar de defesa e ataque e se permita ser tocada, porque esse é o ponto. Ele vai conduzindo ela nesses lugares dos encontros que não necessariamente devem culminar numa relação sexual ou numa ejaculação, mas numa intimidade cada vez maior de almas, até que ela deixa ele chegar no lugar onde está armazenada a ferida. Então isso aqui é uma metáfora que na verdade tem que acontecer no casamento. O ponto é, as mulheres, ao invés de conseguir amansar para permitir que os seus parceiros, maridos, etc., se acheguem nesse lugar ferido, elas atacam, dizendo, você não se importa, você não faz, você não é suficiente, afastando ainda mais esses homens. Então, esse ponto de encontro é um lugar bem difícil, que os dois vivenciam ali lindamente, naquela cena dele dirigindo, ela chorando porque ela encontrou o lugar de dor, né? Mas ali ela também não consegue mais deixar ele se aproximar, os dois naquele túnel, vivendo uma impotência juntos, né? Vivendo, é legal porque ele assume esse lugar de eu vou conduzir, mas é nítido que ele não sabe o que ele tá fazendo. E isso é muito legal para as mulheres olhar e falar, olha, é importante que a intenção seja considerada, sabe? E não só esse lugar idealizado, né, de você não é o papai. Ele não era o professor, ele não tinha a segurança do professor, ele estava inseguro, etc. Mas ele, por amor, decidiu entrar nesse lugar e é isso que promove a cura. E aí, a gente chega naquela cena maravilhosa, que para mim é a cena mais bonita do filme. Ela está lindíssima, né? Sentada no banco da praça, eles marcam um novo encontro, né? E aí eles vão brincar novamente desse lugar do se você me amasse. Então eles passam por um momento muito difícil de dor, de vazio, de questionamento de propósito. Ele sai do trabalho porque ele não sabe mais o que fazer, ela larga tudo e se interna. É uma desconstrução daquela identidade fantasiosa para eles chegarem num lugar de essência, né? De alma mesmo e poderem se encontrar. E ali eles voltam à questão do se você me amasse. E aí a resposta não é mais aquela futilidade toda, mas olha, você entenderia que eu só precisava de um tempo, porque eu estava muito machucada. E ele disse, se você me amasse, você me deixaria voltar. Gente, olha, que filme lindo. E o mais legal, assim, se você tem a oportunidade de assistir, né? Se você que está me assistindo é mulher com seu marido ou com a sua esposa e conversar a respeito disso. Que excelente oportunidade para levar o sexo para um outro lugar, para conversar a respeito disso. O que mexeu com você no filme? O que você achou daquilo? Vamos tentar achar esse lugar de encontro? É um filme tanto, né?